Olá pessoal, preparados para mais uma aula de banco de dados? Vamos seguir aqui, o assunto é fácil, simples, então vamos seguindo. Hoje iremos tratar sobre o sistema gerenciador de banco de dados. E a agenda que nós iremos abordar será esta: algum conceito, funções, objetivos do sistema gerenciador de banco de dados, a gerência de dados em si, a arquitetura e algumas ações. O conceito de sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de dados de inter-relação mais um conjunto de programas para acessar e manipular esses dados. É um sistema cujo objetivo principal é gerenciar o acesso e a correta manutenção dos dados armazenados em um banco de dados. Ou seja, é um conjunto de programas responsável pelo gerenciamento do banco de dados, resumidamente. Então eu tenho aqui, por exemplo, várias aplicações, que poderiam ser vários sistemas, e ele vai controlar o acesso e a manipulação dos dados dessas aplicações no banco de dados. Nesse caso aqui, podemos ter uma visão onde eu tenho na parte superior as aplicações, onde vão ser sistemas que controlam cadastros, consulta, manutenção. E também tem as aplicações que os DBAs, os administradores de banco de dados, conseguem acessar o banco de dados e conceder acesso, fazer backup, recuperar, fazer um monitoramento. E quem vai considerar a forma como é feito isto, ou seja, como é que o usuário acessa essa informação através do sistema e como os DBAs conseguem manipular os dados e as consultas realizadas no banco de dados, quem vai fazer isso é o SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. As funções só são essas 5: métodos de acesso, integridade semântica, segurança, concorrência e independência. O método de acesso possibilita a criação e manipulação de um banco de dados. Aqui eu estou dando um exemplo da linguagem SQL, que no caso aqui elas dividem nessas outras 5, certo? Que é a de consulta, o select, a de manipulação, que é os inserts, os updates, os delete, as DDL de definição, a de criação, alteração e exclusão, a de controle de acesso, que concede o acesso, remove, certo? E as de transações, que é o begin, que é a execução de comando, afirmação e volta. A integridade semântica, garantia de dados sempre corretos com relação ao domínio da aplicação. Ou seja, nesse caso aqui a gente vai garantir que as informações serão preenchidas da forma correta. Ele vai fazer isso como? Que porventura, se eu definir que sexo recebe um número, então 1, 2 e assim vai, se eu tentar submeter uma letra, ele vai garantir que aquela informação está colocada de forma incorreta. Mesma coisa no salário. Se eu definir que o salário recebe um numeral e eu tentar colocar uma letra, ele vai também garantir isso. E o relacionamento vale entre os dados. Garantir que eu tenha informações em um local, como por exemplo de uma pessoa, e essa informação está relacionada, vamos dizer um exemplo, de um outro local que eu esteja guardando informações sobre empregos. Então nesse caso aqui, eu vou garantir esse relacionamento entre esses dois objetos aqui, essas duas entidades. A segurança, o objetivo da segurança é evitar a violação de consistência dos dados e garantir a segurança do acesso. Nesse caso aqui, fazer com que as aplicações dos usuários acessem de forma correta os dados, ou porventura também permitir que garanta um nível de segurança para que outras aplicações indevidas também não acessem os dados. Temos a questão de segurança contra falhas, que é aí o que a gente chama de recovery, né? A monitorização dessas transações, a transação, conjunto de operações a serem realizadas no banco, é uma outra forma de controle. Essa monitorização de transações, ele vai verificar o que é executado no banco de dados. As categorias de falhas, transações, sistemas e meios de armazenamento, ele organizar desta maneira para que ele veja a que nível
teve-se a falha. Se foi numa transação, se foi no armazenamento, foi em alguma parte do sistema. E a manutenção de históricos de logs e backups nos bancos de dados. Nesse caso aqui é importante até que alguns sistemas gerenciadores de banco de dados, como vou dar um exemplo, o SQL Server da Microsoft, ele é possível até você restaurar o banco. Vamos dizer porventura, se um banco der problema, é possível você restaurar, recuperar ele através dos logs. Concorrência, evitar conflitos de acesso simultâneo a dados por transações. Nesse caso, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho informações guardadas nesta tabela. O sistema gerenciador do banco de dados tem que ser preparado para que, por exemplo, dois usuários ao tentarem acessar ao mesmo tempo a mesma informação, não cause nenhum conflito, ou nenhuma redundância, ou nenhuma quebra de integridade. Não acontecer, por exemplo, casos clássicos, como por exemplo as de compras em e-commerce, que normalmente vai ter isso, várias pessoas comprando o mesmo produto, para não ocorrer de considerar que no caso tem um produto único e duas pessoas compram o mesmo produto. Então o sistema gerenciador do banco de dados tem que ser trabalhado para que evite isso. Como é que ele também faz isso? Qual é uma tática que é feita? Através de bloqueio. Ele, porventura, faz o seguinte: a primeira pessoa que acessar aquela informação, ele bloqueia. As outras pessoas que tentarem acessar, existe aquela informação, mas como somente leitura. Então ela não consegue editar aquela informação. É uma das táticas, né? Dependência é outra função que garante a transparência da organização dos dados. Aí você vai ter dois níveis: a independência física e a independência lógica. A física é a transparência da organização, esquemas físicos dos dados. Aí você vai ter como ele é organizado os arquivos, como é que é feita indexação, distribuição ou agrupamento. Na lógica, a forma como o sistema organiza os dados. Normalmente tem sistemas que preferem organizar através de esquemas, outro através de arquivos de lote. E assim, cada um tem sua forma de implementar. Mas qual é o objetivo do SGBD? É fornecer um ambiente que seja tanto conveniente como eficiente para recuperação e armazenamento de informações. Então é garantir que aquele ambiente onde ele se encontra, que seja no caso uma simples rede ou numa grande corporação, garantir que seja fácil de recuperação de informação e de armazenamento. A arquitetura é esta daqui, onde você pode ter um SGBD dividido, vamos dizer, a grosso modo, em dois níveis. Eu tenho esse nível que é mais próximo às aplicações dos usuários, que é responsável apenas pelo processamento das consultas. Consultas eu falo no sentido de que pode ser inserção, remoção, atualização. E eu tenho essa outra parte mais próxima da parte física, que é do armazenamento dos dados. Forma como o sistema vai ser armazenado, através de arquivos, através de registros, certo? E dentro disso existem vários outros subsetores, como por exemplo, o tradutor, as visões do usuário de banco de dados, o controle de concorrência, controle de integridade, e assim vai. São outras e outras funções que vai ter implementado dentro do sistema gerenciador do banco de dados. Algumas ações são importantes, como o controle de redundância, evitar que informações repetidas sejam colocadas dentro das bases. Compartilhamento de dados, permitir que várias aplicações, independente das plataformas, tenham acesso aos dados. Independência dos dados, garantir que o SGBD não deve depender de como os dados estão representados ou armazenados. A segurança, garantir o controle de acesso. Backup e recuperação a falhas, garantir que tem uma forma de como fazer backup, como recuperar essas, vamos dizer, por uma eventual falha. Força a restrições de integridade, garantir que eu não consiga alterar, por exemplo, registros primários, registros considerados primários, conseguir que eu não permitir de tal forma que eu não altere essa informação, garantir essa segurança. Aumento da produtividade e disponibilidade, garantir que dentro da rede, independente do local onde eu esteja acessando a aplicação, ele permita o acesso.
Flexibilização e padronização, permitir que, apesar de se ter um padrão, lembre que dados que são guardados em banco de dados são dados estruturados, que apesar da organização, eu também tenho um nível de flexibilização, garantir porventura, vamos dizer, que eu tenha campos obrigatórios e campos não obrigatórios. Isso é um nível de flexibilização. Então, pessoal, no mais, qualquer dúvida, pode deixar os comentários do vídeo, ou se não, deixa lá no Google Classroom ou no Slack. Qualquer forma, pode entrar em contato e tirar suas dúvidas. Até mais, fiquem com Deus.